King andava sozinho pelo quartel da Associação de Monstros e ele estava morrendo de medo, já que Fubuki, Bang e Bomb o deixaram sozinho naquele lugar. Ele dizia em pensamentos: bom, eu devo suportar isso, até os inimigos ficarem em pedaços, destruídos por heróis mais confiáveis. Eu só preciso segurar a minha respiração e apagar a minha presença. Sim, eu vou me transformar agora em uma nuvem. Não, isso não vai funcionar. É uma imagem muito simples e difícil de sentir. Eu sou um micróbio. Assim ninguém poderá me detectar ou incomodar. De repente alguém fala o nome de King. O herói quase morre de susto, porém olhando para trás, ele avista o garotinho Wagama. King fica surpreso, esse é o moleque refém, mas porque ele foi encontrar justo comigo. Do nada o garoto mau caráter começa a forçar o choro, dizendo que estava com medo. Ele diz que correu esse tempo todo sozinho, tentando escapar, e teria um monstro vindo atrás dele naquela direção. Vá acabar com ele, com você, King. Eu posso ficar tranquilo, me carregue até a saída. King apenas responde que não. O menino se aproximava, dizendo que gostava muito do herói e que queria dar um abraço nele. Porém, a pressão exalada por King o impede de avançar. O garoto se perguntava se aquilo seria uma posição de combate, porém ele era apenas uma criança e não precisava daquilo. King naquele momento se pronuncia: é melhor desistir. Fique longe de mim e vá encontrar outro herói. Essa seria a coisa mais inteligente a se fazer. Não importa o quão fofo você haja, contra mim não vai funcionar. Não adianta esperar nada de mim, é inútil. Você só irá cair em desespero. Naquele momento vemos que na verdade o garoto à sua frente não era o Agama, mas sim um monstro com poder de transformação, e ele se perguntava se o herói classe S teria descobrido a verdade apenas olhando uma única vez, porém sua transformação deveria ser perfeita. Isso é ruim, King está perto demais. Devido ao medo, o monstro começa a respirar com dificuldades. Sendo assim, fica difícil manter a transformação e seu centro de gravidade começa a ficar sem equilíbrio, e assim começa a se desfazer, se transformando em gosma derretida na frente do herói classe S. King fala que aquilo foi assustador e ele deveria encontrar logo Saitama. King andando pela Associação de Monstros se depara com Tareu, o garotinho amigo de Garou que possui o catálogo de heróis. O herói encara o garoto que emocionado corre em sua direção gritando: King, graças a Deus você veio para me salvar. Porém o herói classe S grita: parado. O garoto paralisa de medo e King acredita que aquele à sua frente era na verdade outro monstro disfarçado, assim como aconteceu antes, um monstro geleia que se disfarçou de Wagama, o garotinho rico que era o refém da Associação de Monstros. King diz que é inútil, ele já descobriu o disfarce. Tareu, com lágrimas nos olhos e suando frio, pergunta o que o herói descobriu, e King arregala seus olhos e aponta o dedo para o menino dizendo, escondendo sua verdadeira forma, para se aproximar de mim e me atacar furtivamente. Essa é a sua natureza desprezível. Naquele momento, um monstro que estava invisível começa a aparecer atrás de Tareu. O monstro estranho estava suando de medo de King. E Tareu então se assusta com aquele bicho atrás dele, e o monstro de 3 olhos assustado dizia: mas por que? Eu deveria estar totalmente invisível. Até mesmo King estava surpreso com aquela situação. O monstro então vê seu reflexo dentro dos olhos do herói classe S, e com medo, ele pede perdão pelo incômodo e diz que já estava de saída, saindo assim correndo dali. Tareu e King observam aquilo, e o herói então finalmente entende que aquele menino era mesmo um humano e diz: monstros são muito assustadores, não é? Você quer segurar a minha mão? Tareu diz que sim e agradece ao herói. O monstro que fugia dali passa perto de uma gosma que o agarra e o absorve. Aquilo era o substrato do coração de Orochi, que clamava por sangue. Ele precisava de mais sangue para se recuperar. Ele estava ingerindo sangue para poder regenerar seu corpo, consumindo assim vários monstros de nível mais baixo da associação. Enquanto isso, King e Tareu subiam algumas escadas e o garotinho estava encantado, olhando admirado para o herói mais forte de todos, o King. Em pensamentos, o garoto dizia: o som do motor do King está ficando cada vez mais alto, como esperado dele. Não importa a situação, King está sempre pronto para lutar. E olhando para King percebemos que é exatamente o contrário. O seu coração batia forte porque ele estava ofegante, suando frio e com medo. E em pensamentos dizia: por quanto tempo eu ainda vou ter que subir essas escadas até a superfície? Ultimamente só tenho ficado sentado e jogando videogame. E agora do nada eu já tenho que lidar com essas escadas do inferno. Eu vou morrer. Tareu então fica feliz e diz: olha King, um elevador.
Tareu e King entram no elevador que está escrito subir, e então o herói puxa a alavanca. Uma espécie de água que sai da boca de um gárgula começa a encher um balde. Ao que parece, esse era o contrapeso para fazer eles subirem naquele elevador. Porém, os restos de Orochi se aproximavam daqueles dois também. E de repente, toda a superfície da cidade Z começa a estremecer e então abrem-se fendas que cortam toda a cidade, rachaduras gigantescas e profundas na terra. E do ponto central dessas rachaduras se ergue algo, uma gigantesca estrutura aparece. Quem fez aquela estrutura gigantesca emergir foi a heroína número 2 da classe S, Tatsumaki, a Tornado do Terror. Esse era o seu verdadeiro poder. Ela trouxe para a superfície todo o esconderijo subterrâneo da Associação de Monstros. E nesse momento vemos King junto de Tareu dentro do elevador, protegidos pelo poder da Tornado. O herói percebe que os tremores pararam e se pergunta que luz estranha seria aquela que estava os envolvendo. Tareu dizia que era incrível. Essa deve ser a forma super do King, que tanto ouvi falar rumores. Uma parte da parede se quebra e King fica assustado, mas o que é isso? Eles estavam em um lugar extremamente alto e de repente a corda do elevador arrebenta e os dois despencam em alta velocidade. King e Tareu gritavam, porém o garoto percebe um freio de segurança. King aciona o freio com toda a sua força, enquanto gritava para aquilo parar. A queda do elevador acaba sendo amortecida, e então tanto King quanto Tareu conseguem finalmente sair em segurança pela superfície. E de cara ele já se encontra com o ciborgue demoníaco Genos, que perguntava: "Ei King, o que está acontecendo? Onde está o mestre Saitama? Ele deveria ter entrado na batalha." King responde que não fazia ideia de onde Saitama estaria ou se Fubuki e os outros estavam a salvo também. E nesse momento, eles são cercados pelos substratos de Orochi que clamavam por sangue. King perguntava o que seria aquela coisa grudenta o cercando. E Genos rapidamente aciona seu braço esquerdo, com vários canhões que disparam rajadas de energia naquelas coisas, pulverizando todos em um piscar de olhos.